Boa tarde a todos. O objetivo aqui do iniciando os trabalhos com o primeiro webinar da semana do Bichara Advogados, para a gente tratar sobre o novo Concilia Rio, né, programa trazido pela Prefeitura do Rio, que objetiva, no fim das contas, a resolução dos litígios, né, e dar oportunidade aos contribuintes de resolverem os seus problemas tributários. Tenho a honra aqui de contar com a presença do Dr. Ricardo Martins, subsecretário de Tributação e Fiscalização do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade, por sorte, de tratar com ele de diversos assuntos no passado e posso aqui dar, antes de começar, o meu depoimento pessoal de que ter o Ricardo Martins na Secretaria de Fazenda do município do Rio é uma honra e uma alegria para todos os contribuintes. Uma pessoa efetivamente dedicada, que entende da matéria e que busca a todo momento resolver o problema da melhor forma para os contribuintes e para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Já tem aqui algumas perguntas recebidas sobre o programa, o Concilia Rio, mas antes de entrar nelas, queria dar as boas-vindas ao Ricardo e abrir para que ele falasse inicialmente desse novo programa, Concilia Rio, o que muda em relação aos demais, e também tratar dos outros pontos, ainda que resumidamente, da lei, que não necessariamente se referem ao Concilia, mas que tratam de outras situações concretas, como o IPTU e a parte relacionada ao setor hoteleiro. Ricardo, muito obrigado, a palavra é sua. Boa tarde a todos, eu agradeço o espaço e a oportunidade de poder estar comunicando aos contribuintes através desse mecanismo, né, de comunicação atual, a partir do escritório, né, do Bichara, que é um parceiro nosso, sempre aqui junto à Prefeitura, nessas resoluções, porque estabelecemos sempre uma relação de confiança no sentido de tentar ajudar o contribuinte da melhor maneira. Agradecer ao Matheus a oportunidade, como ele mesmo disse, não é a primeira e talvez não seja a última vez que a gente vai se encontrar nesses desafios de composição de litígio, que é um desafio da administração pública, né, na atualidade, buscar solucionar os litígios da maneira menos traumática, até porque nós fazemos parte dessa engrenagem, né, chamada economia, e que a gente não pode nem onerar e nem deixar de cobrar aquilo que é justo, né? Então, assim, a partir de uma tributação mais justa, mais equilibrada e mais racional, a gente acredita que a gente também pode ajudar a economia a melhorar, a fomentar a economia, enfim. Quanto ao novo Concilia, ele tem algumas diferenças do passado, né? A mais importante delas é que, pela primeira vez, a gente está dando desconto no tributo mesmo, né, no principal, no imposto, coisa que a gente não fez nas outras edições. A gente, além de dar o desconto que normalmente a gente já dá, né, de 80% no pagamento à vista e 60% em 12 vezes, a gente está dando desconto também na questão do próprio principal, que a gente chama. Então, assim, a partir do principal, que às vezes que a gente vai compor, né? Na verdade, a gente faz uma composição de principal com as discussões jurídicas afetas à matéria, às vezes são questões práticas, às vezes questões fáticas. A gente vai chegar a esse valor de imposto principal e, em cima dele ainda, a gente dará um desconto de 10% e todo esse desconto de 60%, ele vai ser... Na verdade, você tem penalidades em cima do principal. Então, uma vez que você dá o desconto de 10% no principal, também vai repercutir nos acréscimos moratórios e nas penalidades. Então, assim, a ação da economia está sofrendo bastante com essa questão da pandemia, né? Eu sempre busco uma visão mais otimista das coisas, porque eu acho que é importante, né? Fico imaginando, por exemplo, uma Segunda Guerra Mundial, o que não foi para os países que ali estavam envolvidos. Então, e aí a gente está falando por isso que a Alemanha deixou de ser Alemanha, a França não deixou de ser França, a Inglaterra deixou de ser Inglaterra. Então, assim, eu acho que
Dificuldades todas as grandes nações passam, dificuldades nós vamos passar, mas eu acho que a gente também tem a oportunidade de aprender com elas e tentar fazer desse limão uma limonada. Então, acho que esse é o nosso grande desafio. Eu acho que uma coisa que seria importante a gente aproveitar essas situações para a gente regularizar a vida fiscal das empresas e é o que a gente chama, né? O safety car entrou na pista, então já que o safety car entrou na pista, vai alinhar todo mundo para uma relargada, comece novamente melhor do que antes. Sem as dívidas do passado, para a gente, quando começar de novo o mercado a aquecer, a gente não ter essas preocupações que às vezes afligem as empresas com as dívidas, às vezes, que se forem executadas ou se chegarem ao fim do litígio, podem significar a própria quebra da empresa. Então, assim, eu acho que esse momento é o momento da gente sentar, conversar, organizar as finanças das empresas, para a gente, quando tiver relargada disso tudo, a gente poder, antes da questão da Covid-19. Perfeito, Ricardo. Obrigado pelas suas palavras iniciais. Bom, antes de entrar aqui nos pontos, eu vou ler para você uma mensagem do Bichara, que mandou para dizer que você é um servidor público exemplar e que agradece muito honradamente a sua presença aqui no evento do escritório. Bom, acho que você já deu uma resumida boa e deixou claro para a gente que, tanto na modalidade de pagamento único como no pagamento em 12 vezes, além das reduções nos acréscimos moratórios, né, nos juros e na multa, também tem uma redução de 10% no principal. A gente sabe que, além disso, a parte que a Prefeitura do Rio de Janeiro foi pioneira e que muito ajudou na arrecadação nos últimos anos é efetivamente uma conciliação sobre o valor do principal do tributo em discussão, além desses 10%. E aí, o decreto ele traz, né, as 3 condições para que isso aconteça, mas na prática a gente vê que muitas empresas têm dúvidas sobre quais situações concretas se enquadram nesses dispositivos. Então, eu vou resumir aqui, né, o primeiro deles é uma escassa probabilidade de êxito, né, a partir de uma análise da jurisprudência, seja administrativa, seja judicial. O segundo é a necessidade de tratamento isonômico, né, entre os contribuintes. E o terceiro, por alguma situação fática que demande a revisão do lançamento. Então, eu queria, por gentileza, que você explicasse para a gente, falasse na opinião da Prefeitura, o que seriam casos clássicos de enquadramento dos contribuintes em um desses 3 dispositivos, para que houvesse efetivamente uma discussão acerca da redução do principal, que, pelo que eu entendi, além dessa redução, ainda seria aplicável esses 10% já trazidos na lei de forma indiscriminada. Assim, essas definições que a gente bota em decreto, em lei, às vezes elas podem assustar no primeiro momento. Então, eu procuro simplificar essas questões. Conciliação, a gente pede o sonho. Vocês podem pedir o sonho, mesmo que dê uma explicação jurídica, sustentável, você pode pedir. Às vezes vocês vão pedir uma coisa, eu vou devolver uma outra, e aí a gente começa a composição. Né? Então, assim, eu acho que a gente não tem que se prender muito a essas questões formais que a lei traz, né, que o decreto traz. Eu acho que o mais importante é a gente peticionar o que a gente acha justo, o que a gente acha razoável e o porquê que a gente acha justo ou razoável aquela situação. E aí a gente vai analisar, de acordo com os fundamentos do direito, com a jurisprudência então posta, com a questão fática existente, a gente vai usar o máximo de mecanismos que existem, né, na doutrina, na justiça, na jurisprudência administrativa, para efetivamente tentar resolver a questão do contribuinte. E chegando a uma base de cálculo reputada justa, né, honesta, por ambas as partes, né, porque conciliação diz que as partes têm que concordar, cabe aí uma diferenciação um pouco do que é uma conciliação, uma transação
na ótica tributária de uma transação civil. Acho que a gente pode fazer esse direito disponível, né? Então, assim, as pessoas elas podem transigir até mais do que o valor, né? Por exemplo, a gente vê muito em juizado especial, né? Até 20 salários mínimos. Aí a pessoa tem uma questão de 25, 30. A pessoa não quer usar advogado. E, na teoria, ela abriu mão dos outros 10 de diferença. Isso é a ótica privada. A ótica privada permite que a pessoa ela reduza aquilo que ela acha razoável para fazer um acordo. Na ótica administrativa e principalmente na ótica tributária, eu não posso... O direito público, né? A coisa pública ela é indisponível, né? Negociar com critérios jurídicos, e aí ou eu aceito o critério jurídico ou eu não aceito o critério jurídico, ou com critérios fáceis. Se deve ter 10 milhões, mas se você me pagar 2, está resolvido. Eu não é essa a ótica da transação daquelas alegações, aquilo efetivamente que tem justificativa doutrinária jurisprudencial ou justificativa fática de cálculo de domicílio, né, que às vezes a gente tem questões de domicílio que estão envolvidas nessas situações. Então, essa diferenciação é a primeira que a gente tem que fazer. Eu até acho que, às vezes, o tributo é caro, mas também eu pago o tributo e acho o tributo caro para mim também. Mas, efetivamente, é o que a lei determina. Então, eu não posso muito... Eu tenho margens aí que são determinadas pela lei. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação. Então, assim, chegando a esse valor, né, a essa equação de que é razoável, né? Às vezes a gente tem um auto de infração com 10 itens. Às vezes, alega, não, se é o primeiro item, o segundo item, a gente na jurisprudência, os outros 3 a gente vai ver o que vai fazer. E aí, mas fez a conta errada, você usou no arbitramento, usou toda a base do Estado do Rio, e, na verdade, você tinha que ter levado a questão do escritório. Essas questões elas vão sendo trazidas nas conciliações e a gente vai debatendo até as partes estarem confortáveis do que aquilo que se chegou efetivamente razoável. Oi, Matheus. Oi, estou te ouvindo. Tinha dado uma travada, mas estou te ouvindo. Perfeito. Então, estou travando de vez em quando, mas continua. Essa é uma coisa que, de fato, você sempre fala na prática, né, para o contribuinte levar para a prefeitura o sonho, o que seria o ideal, e aí, enfim, a partir de uma negociação com todos os aspectos jurídicos na mesa, eventualmente envolvendo o pessoal da Procuradoria do município, para chegar aqui numa situação comum em que seja bom para ambas as partes terminar o litígio. Acho que um ponto que eu queria trazer para a discussão é que não há nenhuma dúvida de que a Prefeitura do Rio de Janeiro foi pioneira nessa modalidade de ter a possibilidade de conciliação, né? Mas um pouco antes disso, já ainda em 2015, a Prefeitura tinha uma lei prevendo especificamente a transação e até onde eu sei essa lei ainda não foi regulamentada. De lá para cá veio agora recentemente a publicação da Lei de Transação Federal, né, que muita gente diz que a União saiu na frente, quando na verdade foi a Prefeitura do Rio de Janeiro. Só que de 2015 até hoje, a gente teve 4 programas de concilia. E, em tese, o concilia ele traz uma condição melhor para ter uma discussão entre os contribuintes, enquanto a transação é um pouco diferente, né? As condições são um pouco piores, mas é uma coisa que é perene, definitiva. E aí o contribuinte pode sempre saber que determinado assunto poderia estar objeto da transação. Ouvi dizer, por informações extraoficiais, que a Secretaria de Fazenda estaria regulamentando a questão da transação. Então, nesse cenário, minha pergunta é bem simples. Temos elementos para crer que este é o último concilia e que daqui para frente a tendência é que essa resolução de litígio esteja feita via transação?
A tendência nossa é acabar com o mecanismo de conciliação, né, porque ele acaba acostumando mal, e criar um mecanismo perene de transação, né? Mas, assim, é bom a gente... O dado histórico é sempre importante. Na verdade, surge a primeira transação no município do Rio de Janeiro, na ótica administrativa, né? A gente, da Secretaria Municipal de Fazenda, inova nesse sentido de criar uma transação que não existia em lugar algum no país, né? Nem nos 5.500 municípios, nem nos 27 estados, nem na União. E, de certa maneira, a gente abriu uma própria concorrência dentro da prefeitura, uma concorrência saudável, né? Salutar, mas que a Procuradoria abriu uma concorrência com essa lei de transação. Como já tinha esse ensaio, né, da possibilidade a partir dessa transação. Então, o Concilia é, na verdade, uma espécie do gênero de transação que surgiu a partir de uma lei de transação. Porque se você for analisar o primeiro Concilia, ele é depois da lei de transação enfim, já aprovada, sancionada. E aí a gente sempre tentava regulamentar essa lei de transação e sempre vinha um Concilia. Esse ano, o que aconteceu, né? Esse ano era ano de eleição e a gente não podia fazer o Concilia, até acontecer a pandemia e o estado de calamidade retirar aquelas exigências, né? Ou afastar algumas exigências legais na órbita eleitoral. Mas até março a gente não tinha esse cenário, né, de calamidade pública. Então, foi quando a gente começou a regulamentar a lei de transação para a gente poder aplicar a lei de transação esse ano em vez das conciliações. Por quê? Porque, como é uma lei de 2015, não haveria questionamento de que foi uma medida eleitoral. Ela já existia a lei. Então, a ideia esse ano não era nem ter Concilia. A ideia esse ano já era ter a transação, né? Por isso que ela está em fase final de regulamentação. E a partir do final do ano será um mecanismo de negociação das dívidas tributárias na órbita da Prefeitura do Rio. Mas, repito, diz que inaugura a questão da transação, não. Quem inaugura é o município do Rio, e as conciliações, elas são uma espécie desse gênero, se você for analisar. E, de certa maneira, foi até bom eu ter passado por essas conciliações, porque quando eu tive que escrever, quando a gente vai regulamentar uma lei, existe uma dificuldade de estabelecer procedimentos. Nova, inovadora, que não existia nenhum paradigma em qualquer outro lugar, eu tenho que estabelecer um procedimento do zero, um procedimento para a transação. Então, era muito difícil, por mais criativo que a gente pudesse ser, a gente nunca ia imaginar todas as possibilidades. Depois de 4 conciliações, os procedimentos estão aí postos, basicamente. Então, com aquilo que a gente fez nas conciliações, a gente está traduzindo isso de maneira procedimental para a lei de transação, para ficar o procedimento como é feito hoje, quase que informalmente no Concilia Rio. Perfeito, Ricardo. Muito Captou, bom, Matheus? obrigado. Captei. Às vezes deu uma travada, mas enfim, vou fazer um resuminho de que o município do Rio de Janeiro fez essa proposta, essa lei de transação, né, lá em 2015, foi pioneiro, todo mundo coloca agora a União no pedestal porque fez isso, mas na verdade o município já vinha pensando. Tem aqui a ideia, enfim, sabe que tem um problema dos estados e municípios em relação às receitas, né, nessa época de pandemia, pela redução das receitas das empresas, reduz o percentual pelo menos de ISS a ser pago, e aí há as propostas do Congresso Nacional para a recuperação desse dinheiro, e além disso, em razão de ter uma discussão sobre um Concilia em ano de eleição
ser uma medida eleitoreira, a ideia no início era fazer com que houvesse uma transação na prática, porque já teve essa lei de 2015 e que está sendo regulamentada agora. Que eu acho que um ponto muito importante para deixar claro é que na Prefeitura do Rio, com todo e qualquer pedido de conciliação e transação, que a gente pode garantir que vai ser ouvido, né? Eventualmente, no fim das contas, a gente pode não chegar num acordo, pode não ter uma composição, mas certamente a Secretaria de Fazenda vai estar aberta a discutir esse modelo. E aí uma pergunta que eu tenho, Ricardo, que tenho visto que no judiciário tem tido muitas discussões sobre a questão da exportação de serviço, né? Ou seja, aquela antiga discussão sobre onde se verifica o resultado. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem uma posição firme quanto a isso, né? De que, adotando lá a linha do precedente antigo do STJ, falando que o resultado deve ser entendido como a conclusão, né? Ou seja, se o serviço, a conclusão dele ocorreu no estabelecimento do Rio de Janeiro, não importa onde esse efeito é produzido, ainda que no caso do tomador está fora do Brasil. E a gente vem acompanhando que esse caso ele iniciou o julgamento no STJ e tem um voto para cada lado, e o caso está pautado na semana que vem. A minha pergunta, assim, já que você é bem objetivo, uma eventual decisão do STJ neste caso, tá? Que é um caso de sessão, ou seja, englobando as duas turmas, ele seria suficiente para o entendimento do município acerca da jurisprudência ser ruim para fins de enquadramento no Concilia? Ou não tem como responder isso agora, antes do voto? Tem uma análise mais detalhada nesse sentido? Porque, para mim, assim, a discussão é bem simples, né? Aí você vai discutir qual da teoria do resultado vai ser aplicado na prática. E, eventualmente, se a teoria aplicada pelo STJ for aquela que é na linha do que os contribuintes defendem, você entende que uma decisão nesse sentido seria suficiente, ou para a Prefeitura efetivamente negociar nesses casos seria necessário seriam necessárias reiteradas decisões, reiterados entendimentos sobre a matéria? Primeiramente, Matheus, esses casos de exportação, eles entram naquele limite do binário, né? Verdadeiro ou falso, né? E quando é verdadeiro ou falso, não existe conciliação, existe uma antecipação do julgamento da matéria, né? Uma antecipação da lide. E aí não é o propósito da conciliação, né? A conciliação, ela tem que ter errado cada uma delas em parte, né? Ou acertado em parte cada uma delas, para a gente poder efetivamente transacionar na parte que efetivamente houve um equívoco, houve um excesso de exação. Nesse ponto, às vezes, é binário, simplesmente é um auto inteiro que cai, e aí não é objeto de conciliação o 100%. Né? Sempre a conciliação tem que sobrar alguma coisa. Em que pese a questão da união, aqui eu tenho como testemunha ocular, né, o Matheus, que a gente aqui, né, não só ele como outros escritórios, mas ele é uma pessoa que é muito militante nessa área, a gente efetivamente faz as transações. A questão da STJ é uma questão que ainda, e vamos agora analisar a questão em tese, né, é uma questão que ainda está meio que mal parada, né? Para o STJ, a última decisão é que o resultado, né, enfim, bastava uma empresa ser do exterior para efetivamente achar que o resultado tinha sido aproveitado no exterior. Então, assim, é meio que ainda muito incipiente, né, essa manifestação do STJ, que foi a última dele. E aí até recentemente, nesse sentido que até, agora se não me falha a memória, acabou dando provimento a favor do contribuinte com base na decisão do STJ.
Eu acho assim, essa questão da exportação de serviço é uma questão muito complexa, né? A gente pegou aqui alguns casos, por exemplo, do Rio de Janeiro, que foi o caso emblemático, né? As turbinas dos aviões que vinham para cá para ser feitas a manutenção. Onde é que verifica esse resultado? É na turbina montada, na turbina. Em última análise, se a gente for ter um CNPJ no exterior, fica muito frágil para o município a ação nesse sentido, né? Porque se bastaria a pessoa jurídica estar sediada fora, uma possibilidade de uma multinacional, né? Vamos pensar, sei lá, vamos pegar aí a Boeing, vamos pegar a Boeing, né? Boeing, que é uma empresa multinacional, que tem uma certa facilidade de ter CNPJ no exterior, né? E aí tem o CNPJ no Brasil, o CNPJ para ele se livrar da tributação de ISS, contratar. Então, assim, é uma oportunidade com planejamento tributário perigoso essa interpretação. Então, assim, a gente ainda tem uma certa dificuldade. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais em quais os critérios seriam suficientes para a gente entender que essa exportação efetivamente aconteceu. Porque vocês concordem com esse entendimento aí, que basta as empresas têm vários CNPJs por aí que estão fora do país e que você diz, né, utilizando mão de obra do país, utilizando os recursos do país, às vezes poluindo no país, e aí pega-se o CNPJ de fora, se contrata pelo CNPJ de fora, para prestação de serviço aqui dentro, para fazer consultoria aqui dentro, e porque o CNPJ foi de fora, é exportação de serviço. Então, assim, ainda é muito nebuloso esse entendimento sobre exportação de serviço. Isso, na minha opinião. Então, acho que tem que ser analisado o caso em concreto, mas é complicado, né? Não sei se você concorda comigo, Matheus, mas ainda não dá segurança ainda para o fisco, eu acho que também para os contribuintes se apoiarem nela de maneira perene, né? Não, perfeito. De fato, o caso, enfim, o caso não é simples, né? O caso que está sendo analisado lá é na questão dos fundos, né? Um serviço aqui de assessoria para investimento, mas em que o dinheiro vai ser investido lá fora. Enfim, o caso que você mencionou do STJ, que os contribuintes ganharam, foi naquele caso da ponte, né? Ou seja, era um serviço de engenharia consultiva para a construção de uma ponte na França, e aí o que o STJ se apegou naquele caso era de que o único local em que a ponte poderia ter sido construída era na França, porque foi feito para lá. Então seria. Por outro lado, tem o precedente que você mencionou, caso GSL, super conhecido, né, da turbina de avião, em que como a conclusão do conserto da turbina ocorreu em Petrópolis, né, que ali deveria ser. Mas, enfim, de fato, essa questão do ISS de exportação é muito complicada. Só queria, tem alguns contribuintes um pouco angustiados com essa discussão, e por isso que eu trouxe a pergunta. E uma outra pergunta também, um pouco parecida. Mas, de qualquer maneira, sem te cortar, mas já te cortando, eu acho importante trazer essa matéria para o debate. Eu acho que aquela história perde o sonho, a gente senta e vai debater. Às vezes a gente pode chegar a uma solução diversa até do judiciário, mas que seja boa para todo mundo. Então, assim, e também a gente aqui não é refratário a nenhum tipo de debate nesse sentido. Perfeito, com certeza. Tem experiência própria de que aí o debate acontece realmente. Uma outra questão, buscando também exemplo concreto, que muito se discute é a questão de qual é o estabelecimento prestador, né? Enfim, ou seja, onde está localizado o núcleo do serviço. E aí a gente vê que também a jurisprudência oscila, né, relacionada ao tema. Tem o caso lá do leasing, que, em tese, o STJ desconsiderou serviços preparatórios, né, para dizer que a análise em si sobre a concessão ou não do crédito ocorre na matriz.
enquanto o caso seguinte, o caso dos laboratórios, a decisão do STJ era de que, embora o serviço em si fosse a análise, fato é que no local de coleta, ou seja, onde efetivamente teve um contato com o consumidor, teria ali ocorrido, ali seria o local da prestação de serviço. Então, a minha pergunta é se nesse inciso do artigo 28, que trata da situação fática que justifique eventual revisão do lançamento, se seria cabível uma discussão concreta com a prefeitura sobre qual é efetivamente o estabelecimento prestador. Ou seja, se você acha que esta hipótese se enquadra na possibilidade de discussão com o município para ver em cada uma das operações qual seria o estabelecimento prestador naquele caso. Sim, o leasing nunca foi uma questão para o município do Rio de Janeiro, né? O leasing, a gente sempre entendeu que a mera aceitação do COAS de fixar o domicílio da operação no Rio de Janeiro. Então, a gente nunca brigou por isso. Quem estava em Barueri, que tinha o seu ponto lá financeiro, efetivo, instalado, com escritório, com CPD, com tudo lá, a gente nunca tentou forçar a barra aqui. Da mesma maneira com os cartões de crédito, a gente também nunca tentou forçar a barra de cartão de crédito, que o lugar do estabelecimento é a maquininha. Isso a gente não... No Rio de Janeiro, a gente não briga por isso, até por entender que a maquininha não pode ser o prestador de serviço, né? Porque tem toda uma infraestrutura de CPD, análise de crédito, e não sei o que, está tudo lá em São Paulo. A gente gostaria que o pessoal saísse de São Paulo e viesse para cá, mas eles não querem também sair de São Paulo e vir para cá, mas a gente também não vai atrás deles de lá. Então, assim, o que se difere, né, de um estabelecimento fictício, né, onde efetivamente você percebe que não tem uma infraestrutura jurídica, operacional. Para a gente, o estabelecimento prestador é esse que tem a capacidade de prestar os serviços. A oficina mecânica, onde é que se presta o serviço de oficina mecânica? Dentro da oficina, né? Imagina se você tem um escritório fora do Rio de Janeiro, né, que capta cliente para consertar ônibus ou navio. E aí você tem uma lanche. Só porque captou aqui o cliente, mas o conserto se verificou lá em Niterói. Aquele estabelecimento, aquele escritório é capaz de consertar a lancha? Não é capaz de consertar a lancha. Então, assim, nesse sentido, a gente sempre busca o estabelecimento que tem a capacidade efetiva de prestação. Uma caixa postal sozinha é capaz de prestar o serviço? Um telefonista só? Então, às vezes, o que acontece? A pessoa vai lá, abre um estabelecimento em São Gonçalo, ou sei lá, em outro lugar, com um escritório. Você tem toda a infraestrutura aqui de prestação de serviço. Aí ele tira a nota para São Gonçalo e diz que se deslocou para lá o domicílio. Então, como é que esse estabelecimento poderia prestar esse serviço? Às vezes é uma manutenção. Então, o que a gente busca sempre é a efetiva prestação, a capacidade efetiva de prestação. E aí a gente às vezes pega assim, a gente pegou, por exemplo, alguns casos de consultoria na área de informática, então isso é toda hora. Então, assim, você tem aqui no centro do Rio, algum lugar aqui, tem 100, 200 pessoas, 50 pessoas, que são analistas de sistema. Aí, essa empresa, por exemplo, é de São Paulo, né, que tem 200 analistas de sistema em São Paulo e 50 aqui. Aí a empresa mas com CNPJ de lá. Poxa, mas eles mantêm um estabelecimento com 50 pessoas para estar mais próximo do cliente. Quem é que efetivamente presta esse serviço? É esse estabelecimento aqui com o analista de sistema ali do lado ou de São Paulo que contratou? Né? Então, assim, a gente sempre busca essa... só tivesse um telefonista aqui para receber o contato para o cara prestar remoto, também esse telefonista não podia fazer um serviço de análise de sistemas.
Então, cada caso a gente analisa, mas com esse viés, né? Quem é o estabelecimento que efetivamente tem a capacidade de prestar aquele serviço para poder incidir o ISS? Perfeito, Ricardo. Na verdade, eu acho que eu trouxe aqui 2 exemplos, que eu acho que são os exemplos que hoje tem as maiores discussões do ISS, né? O núcleo do serviço e a questão da exportação. E o objetivo foi deixar bem claro que, assim, até com 2 exemplos que são polêmicos, a gente vê que há uma intenção da prefeitura em conciliar, né? Em buscar uma solução. E acho que também é importante que, nesse âmbito de conciliação, o objetivo não é só resolver o passado, né? Mas também criar balizas para o futuro. A partir daquela conciliação, novas regras podem ser definidas entre o contribuinte e o fisco, buscando um ambiente seguro de negócios, buscando fazer aqui que não haja nenhuma surpresa para os contribuintes que estão no município do Rio de Janeiro. Acho que isso é muito saudável e, efetivamente, essa lei hoje em curso possibilita. Considerando que o prazo é até 31 de agosto, ainda há um tempo razoável para iniciar a negociação. Acho que esse período de pandemia, de fato, todas as pessoas jurídicas vão sentar internamente para ver o que fazer, para tentar resolver os problemas, e o Concilia sem dúvida, uma boa oportunidade para quem tem dívidas com o município do Rio de Janeiro. Ricardo, uma última pergunta aqui, acho que eu recebi, enfim, acho que você já respondeu de uma forma geral, de que o objetivo é efetivamente resolver o litígio. Com isso, eu posso concluir, né, a contrário senso, que uma adesão parcial não é do objetivo do município do Rio de Janeiro, porque o litígio vai continuar lá, enfim, entendo esse argumento de vocês. Mas, enfim, como foi uma pergunta que foi feita aqui para mim, eu só passo ela para você, se existe alguma possibilidade de adesão parcial ou se, nesse caso, efetivamente não há o que ser discutido, considerando que o litígio vai continuar. Sim. Em tese, né? Posso responder? Claro, claro. Posso, Matheus? Posso responder? Sim, claro, fica à vontade. Pode. Por favor. Então, assim, em tese, o objetivo da gente é acabar com os filhotes, né? Porque uma das coisas que atrapalha muito a administração, talvez para o escritório não seja atrapalhar, mas para a gente é uma coisa que muito incomoda, é a quantidade de processo e desdobramento desses processos que acontecem aqui. Então, assim, o processo é um custo para a gente, né? O processo, ele, a partir do momento que ele existe, quando ele começa a exigir, o contribuinte já para de pagar, né? Já na dúvida, como ele está pedindo alguma coisa, ele já para de pagar. Então, assim, isso já é um problema. Levando em consideração que minimamente vai ter uns 5 agentes municipais atuando nesse processo, o custo disso é infinito. Além de você não receber, tá, aquele negócio parado. Então, assim, o objetivo sempre é encerrar os processos. Mas já existiram casos aqui que eram de difícil solução, que optou por desdobrar. Eu sempre falo, termina dia 31 de agosto o direito de você pedir seu sonho. Você pede o sonho e, se a gente mesmo não conseguir dar uma resposta a todos os pedidos, e mesmo assim a gente tiver uma insegurança, a gente pode até cindir o processo se assim tiver motivo, né? A gente já teve um exemplo mesmo disso, foram até das cooperativas de saúde que a gente fez aqui, que estava a discussão no STJ, que ainda não... que era um caso em específico ainda, e que tirava o custo assistencial, e a gente não tinha condição de resolver isso, a gente separou o que era custo assistencial e deixamos aqui parado o custo assistencial, né? Como essa questão ainda estava sendo discutida, ainda não tinha um processo só que já tinha resolvido, mas existiam várias discussões acerca disso, a gente esperou amadurecer melhor essa questão do custo assistencial
quando ela amadureceu, a gente deu baixa. Então, assim, falar que sim e que não, uma conciliação é coisa complicada, né? Se a gente, em tese, o objetivo é encerrar aquele litígio, encerrar aquele processo. Mas, às vezes, a gente não tem segurança para fazer isso. Ambas as partes não têm. Né? A gente sabe que tem órgãos de controle, tem Ministério Público, tanto para a administração como para o advogado também. Vai dizer que em concordância para encerrar aquele processo. A gente deixa ele vivo, aquele paciente, né, que está na UTI, tudo, mas assim, o objetivo é tentar acabar a ação, Matheus, mesmo você já teve essa oportunidade. Às vezes a conciliação consiste em fazer uma lei nova. A gente já teve situações que a gente teve que fazer uma lei parte, você está lembrado disso. Então, assim, às vezes o final da conciliação é a gente chegar à conclusão de que a mesa não é capaz de resolver aquela questão, e aí a gente faz um projeto de lei para consertar aquela situação jurídica ou fática que tanto incomoda a administração como o contribuinte, e resolver isso de maneira isonômica para todos os contribuintes que se enquadrem naquela situação. Você sabe que a gente já fez, e da maneira que a gente prometeu a lei saiu no tempo e a contento para resolver a questão. Então, assim, a gente está sempre buscando mecanismos de resolver efetivamente a questão tributária, tanto do contribuinte quanto da administração pública. Verdade, perfeito. Sobre essa questão da lei, isso de fato é comprovado. Doutora Silvia, que nos ouve aqui também, participou bastante disso, e a gente viu que, de fato, a prefeitura cumpriu com toda a palavra dela, teve o projeto de lei, teve a lei, e tudo se resolveu. Bom, acho que, enfim, já tem 45 minutos aqui de bate-papo, acho que as principais dúvidas já foram endereçadas. Queria só abrir para você dar sua palavra final sobre tudo que a gente conversou. Enfim, já adiantando a minha, é que acho que esse bate-papo com o Ricardo foi bom para deixar bem claro uma coisa, assim, no município tudo pode ser objeto de negociação, né? Claro que todos os cuidados legais vão ser tomados, que há uma análise jurídica muito firme quando um acordo é feito, tudo isso é debatido no detalhe, mas não há que se temer a Secretaria de Fazenda do município do Rio, pelo contrário, o diálogo é sempre uma possibilidade e isso vem sendo demonstrado nos últimos anos. Ricardo, por favor, suas considerações finais. Assim, é importante a gente fazer uma colocação nessa questão da conciliação. A conciliação é uma oportunidade da gente resolver os problemas e ela não atrapalha em nada o processo administrativo tributário. Inclusive, o rito que orienta a conciliação é o 2477, que é um procedimento genérico para a prefeitura. Por que isso? Porque, na verdade, a gente simplesmente suspende o rito, sentar, fazer uma parte daquilo ali, discutir, e se efetivamente faz parte, volta à situação que se apresentava de acordo com o processo administrativo. Então, por exemplo, se estava na CRJ, que é a Coordenadoria de Revisão e Julgamento, vai voltar para a CRJ no estado que está. Se estava no Conselho, vai voltar para o Conselho. Então, não existe prejuízo algum em abrir esse espaço para se discutir aquele crédito. Então, eu acho que é importante tentar enfrentar essas questões, porque é mais uma oportunidade, né? A gente não está tirando nenhuma outra, a gente está dando mais uma, né? É mais um rito para ser aproveitado e para ser discutido, fora os que a gente já tem. E não vai haver insatisfação, a gente sabe que às vezes os acordos eles não caminham como a gente quer, mas não é por conta disso que a gente vai ficar perseguindo contribuintes com raiva. Entender que estamos num regime democrático de direito, e o regime
democrático, ele pressupõe que às vezes a administração tem razão e às vezes o contribuinte tem razão e ninguém pode ficar magoado com isso. É o jogo, né? É a questão. Hoje em dia, tem muitos atores políticos, quando perdem a partida, botam a bola debaixo do braço e saem correndo com ela. Não é assim, né? Você às vezes ganha a partida, às vezes perde, né? Nem sempre a gente vai sair vencedor num debate, nem sempre a gente vai sair perdedor. A aprender a cada situação, e se efetivamente a gente tiver que consertar, se a gente está errado, a gente vai lá e conserta para não errar mais. Então, assim, se é um ponto importante para essa questão, é a gente aproveitar essa oportunidade de debater esses temas tributários. Às vezes, ela não é capaz de resolver por inteiro aquela questão, mas existem resoluções, existem decretos, existem leis que a gente pode extrapolar a mesa de negociação e, se houver necessidade, a gente não se furta a fazer essas alterações. Então, por conta disso tudo, desse cenário todo de abertura, de diálogo, de transparência e de razoabilidade na busca da resolução do conflito, eu defendo aqui o meu ponto de a gente sentar à mesa, discutir e tentar conciliar. Então, acho que, mais uma vez, reforço. Às vezes, uma questão como essa da pandemia, que é uma questão terrível, né? Mas que a gente efetivamente pode se reinventar. Por exemplo, a gente hoje em dia já evoluiu bastante na questão do atendimento não presencial, que era basicamente como a administração se comunicava com seus contribuintes. Hoje em dia a gente já tem vários mecanismos de atendimento virtual e a gente vai acabar para isso. Vai migrar. E a mesma coisa a gente fala com a questão dos créditos tributários. Se a gente pudesse sentar agora, resolver os nossos problemas de maneira madura, a gente já percebeu que o judiciário ele não é capaz de dar resposta no tempo e a contento dessas questões tão específicas e tão especializadas. Eles demoram até, às vezes, a entender. Aí, o que o Matheus falou do exame de sangue, né, dos exames em geral, a prefeitura nunca pensou num negócio desse, que bastava a coleta para... Mas já, de repente, caiu no nosso colo, a pessoa dando tudo para a gente. Quer dizer, nem a gente pensava nisso e quando a gente foi ver, a gente recebeu a integralidade do exame de sangue. Para você ver como os tribunais, eles também, às vezes, não decidem, eles não têm a propriedade do dia a dia para entender essas questões. Então, a gente que vive nisso, o contribuinte que está dentro da sua atividade e os atores de consultoria, que são os advogados, às vezes até os contadores, às vezes são os mais capazes de estabelecer uma regra mais precisa para aquela situação do que o próprio judiciário. Por isso a vantagem de você fazer uma conciliação, por isso a vantagem de fazer uma transação. Então a gente não pode perder essas oportunidades de sentar à mesa, debater e chegar a alguma solução que seja boa para a administração e para os contribuintes. Agradeço o espaço, acho que é uma fala nossa, né? Não tenho certeza. A gente sempre fala que, às vezes, do que a gente quer como administração e do que a gente consegue fazer, né? A intenção e a realização, às vezes a gente precisa de um elemento de ligação. Esse elemento de ligação, essa ponte que se forma, não tem como a gente não se socorrer dos advogados, das partes, para tentar fazer essa aproximação. Então, agradeço o espaço do escritório, né, do Bichara Advogados, nesse intuito de tentar aproximar entre aquilo que a gente gostaria que acontecesse também. Muito obrigado e boa tarde. Perfeito, Ricardo. Muito obrigado. De novo, você deixou bem claro aqui todos os caminhos e certamente estaremos em seguida aí na Prefeitura para fazer novas conciliações, atendendo aos objetivos dos contribuintes e do fisco. Muito obrigado, boa tarde, conte sempre conosco.